Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, o repórter Justiça. Imagens de abelhas voando. De flor em flor, elas alimentam o mundo. Tão pequenas e tão importantes para a segurança alimentar, a economia e a saúde dos ecossistemas. Seja bem-vindo ao mundo das abelhas. As abelhas geralmente estão relacionadas ao mel, usado como alimento, adoçante ou até medicamento, mas a função delas vai muito além. A começar pela produção de alimentos. Segundo a Embrapa, as abelhas participam da polinização de 80% da comida consumida no país. Como que seria a nossa alimentação se não existissem as abelhas? Se você for levar para o lado de produção de hortaliças e frutas, que é isso que dá Carlos Moraes, técnico da diversidade Emater. na nossa dieta, vamos dizer assim, aí sim você tem plantas que precisam de abelha, 80% da polinização, por exemplo, como é o caso do melão, das abóboras, de que se não tiver presença de abelha, você tem produtividade baixíssimas, né? Tem outras culturas que são ainda muito mais Bettina dependentes, Bottin, como é o bióloga. caso da maçã, né, que depende em cerca de 90% da polinização por abelhas. Então, se eu tiro abelhas dessas áreas, ou por algum motivo elas desaparecem dessas áreas, a gente tem perdas muito grandes. Imagem de abelhas na colmeia. O Brasil tem a maior biodiversidade de abelhas do mundo. Mais de 1.500 espécies já foram identificadas. Cerca de 300 são da espécie sem ferrão. Esses insetos são atraídos pelo cheiro e pousam em flores que chamam a atenção pelo aroma. As abelhas também usam árvores para fazer ninhos, seja em buracos que já existem ou que elas criam em conjunto. Apesar de tantos benefícios ecossistêmicos para a vida humana, pesquisas apontam o desaparecimento das abelhas de forma acelerada nos últimos anos. Em Mato Grosso, mais de 100 milhões de abelhas morreram recentemente devido à aplicação errada de agrotóxico pelo dono de uma fazenda. Aliás, o uso inadequado de pesticidas tem sido o principal motivo do desaparecimento das abelhas, além da perda de habitat. Além de bióloga, Bettina também é coordenadora do programa Observatório de Abelhas do Brasil, que monitora o desaparecimento dos insetos. O uso de Bettina Bottin, agrotóxicos, né, é um bióloga. fator bem importante quando a gente fala de intoxicações de abelhas, né, quando a gente tem aquelas mortandades em massa, principalmente na apicultura. A gente tem locais onde tem várias colmeias em conjunto, né, naquele local chamado apiário. Quando a gente tem aquela perda em massa de colmeias, de uma forma muito aguda, é bem característico o quadro de intoxicação aguda, que geralmente é causado por agrotóxicos. Já está sendo Carlos feita pesquisa Moraes, mostrando técnico da que Emater. se eu faço um calendário de aplicação de controle de insetos e doenças na lavoura de soja que eu preciso fazer, mas eu faço isso com cuidado, pensando em introduzir abelhas para aumentar a produtividade, eu paro de fazer essas pulverizações por um tempo, as abelhas entram para fazer polinização na lavoura de soja e depois eu tenho um aumento da produtividade em torno de 18% a 20% na lavoura de soja. Imagina o que isso pode representar no final, né, de rendimento, né? A apicultura é a criação de abelhas exóticas. Já a meliponicultura é o sistema de produção das abelhas nativas sem ferrão. O repórter Justiça veio conhecer a propriedade do Evandro e da Diana no Lago Norte, Distrito Federal, um centro de referência quando o assunto são as abelhas sem ferrão. Diana e Evandro compraram a propriedade há quase 30 anos. Tentaram criar coelho, galinha, mas nada deu certo. Não era isso que nós queríamos, porque, né, era Diana Chapo, galinha acabava com todo o meliponicultora. meu jardim. E aí eu falo que não era, eu falei, não, eu quero flores, eu quero esse ambiente mais natureza, né, que é o que nós temos. Daí para criar a galinha fechada também não era isso que a gente queria. Então, não deu certo. Como havia uma área de mata preservada, ela e o marido decidiram fazer uma agrofloresta, onde espécies diferentes de plantas se misturam. Nós começamos primeiro com as plantas frutíferas. Preservamos algumas nativas Diana que já Chapo, tinha, e meliponicultora. inserimos as frutíferas.
porque a ideia era ter frutas para a família, então era como se fosse alguma coisa específica para a nossa família. A ideia era produzir e preservar ao mesmo tempo. Foi quando a empresa de assistência técnica e extensão rural do DF, a Emater, entrou na jogada. A sugestão era criar abelhas. No começo, Diana não gostou muito da ideia, não. A gente já pensa na apis, que é a abelha com ferrão. Então você leva um susto, é automático. Diana Chapo, meliponicultora. Associam a abelha já ao susto, porque a abelha com ferrão é perigo, né? Então aí eles nos explicaram que seria a abelha melífera, que é a abelha sem ferrão. Eles fizeram curso, se profissionalizaram e de repente as abelhas sem ferrão passaram a fazer parte da família. São várias espécies. E nesse universo de curiosidades e descobertas Leonardo Ferreira, Lago sobre as Norte, abelhas, DF. eu não poderia deixar de apresentar para você de casa uma espécie bastante diferente. Essa daqui é a lambe-olhos. Veja só como que lembra uma formiga, só que na verdade essa é a menor abelha do mundo. Para conhecer a criação das abelhas, entramos na floresta, uma trilha onde a cada passo encontramos uma colmeia. A sensação que nós temos é que estamos dentro de uma floresta totalmente preservada dentro da cidade. Aliás, caminhando pela trilha, a gente percebe também a diferença na temperatura. Eu arrisco a dizer que é pelo menos 5 graus a menos, bem mais fresquinho. Inclusive, olha só que interessante, temos uma planta aquática aqui ao lado de uma colmeia e isso não é à toa, tem explicação. Conta pra gente, Evandro. É o seguinte, a abelha ela precisa refrigerar a colmeia. Evandro Chapo, meliponicultor. Então não é que ela venha beber a água, não. Ela pega essa água, leva para dentro da colmeia para refrescar e tornar a colmeia numa temperatura ideal para toda a população. Então isso é um recurso e uma ajuda para as abelhas. Evandro conhece a rotina, os costumes e hábitos de cada espécie. Seguimos a trilha. O Evandro vai explicar para a gente agora como que é a divisão da colmeia e como é feita a retirada do mel. Já estou até com o meu pratinho aqui, viu, Evandro? Isso. Ó, pessoal, é o seguinte, a gente tem a caixinha ninho, sobreninho e melgueira. A gente não consome o mel do ninho e nem do sobreninho. Só o excedente que formar nesse módulo aqui que é a melgueira. Então o que acontece? Quando a gente retira o mel, ela vai ficar com a reserva no ninho e no sobreninho. E nós nunca vamos mexer com a reserva dela. Então aqui dentro, com certeza vai ter a sobra, o excesso que subiu do ninho e do sobreninho. Aí a gente retira o mel, os favos de mel que se formaram. Aí eu vou retirar aqui um pedaço para o Léo provar o nosso mel. Evandro retira o favo de mel. Essa espécie jataí, ela se alimenta principalmente de plantas homeopáticas, né? A maioria, 80% do que ela se alimenta são plantas homeopáticas. Por isso que o mel dela é considerado medicinal. Pega esse pedaço, coloca na boca, pode ir tranquilo, não tem problema não. Se tiver uma abelhinha aí é proteína. Mas não tem não, eu retirei. Dá uma... Isso, agora olha aí ó, quanto mel que tá. É gostoso. Se quiser pode... Gente, é impressionante o sabor. Que maravilha. É delícia. Olha só. Olha aí. Quanto mel nesse pedacinho só. Quanto mais abelha, melhor para a manutenção das florestas e produção de mel. Para isso, uma das estratégias são as iscas de captura. A gente pega uma garrafa Evandro PET, Chapo, meliponicultor. embrulha com jornal, coloca um saco preto para ficar bem escura, coloca o atrativo que a gente faz dentro dessa isca, que é chamada de isca, e automaticamente a abelha ela enxameia no mínimo uma vez por ano. Então ela cria uma princesa, a abelha escoteira vem aqui, escolhe o local, faz o ninho, que nem um passarinho, faz todo o ninho, prepara tudo, aí os zangões trazem a princesa para vir dentro aqui e criar uma nova colmeia. Automaticamente essa aqui já foi criada, ó. Elas escolheram o lugar e fizeram uma nova colmeia. Então a gente deixa aqui dentro 3 meses, depois de 3 meses a gente faz a transferência para a caixinha e reutiliza de novo a isca. Onde tem abelha, tem produtividade. Elas aumentam, por exemplo, em cerca de 20% a produção de café e de tantos outros alimentos e frutas.
tudo que é fruta aqui na nossa casa, ela dá numa quantidade absurda. É uma quantidade, assim, bem maior, frutos maiores e mais saudáveis. E por falar em produtividade, dá só uma olhada nesse pé de amora completamente carregado. As abelhas são as responsáveis por isso. Eu vou pedir licença porque não tem como resistir. Leonardo pega uma amora do pé e come. Olha só. As abelhas sem ferrão podem ser criadas em casa, na varanda do apartamento, com total segurança. E de quebra, ainda produzem um mel saboroso, saudável e homeopático. Eu posso criar abelhas na varanda de casa, eu posso aumentar a produtividade de hortas e hortaliças e frutas do quintal Carlos de Moraes, qualquer técnico da residência Emater. rural e até residência urbana, e ao mesmo tempo produzir mel de qualidade, um alimento seguro para a família que cria as abelhas. O consumo do brasileiro é de 60 ml de mel por ano, muito menor se a gente comparar com outros países. E o motivo desse consumo tão baixo Leonardo do Ferreira, mel Lago tem Norte, explicação. DF. Está no nosso hábito. O brasileiro enxerga o mel como remédio e costuma consumir quando sente uma dor de garganta, sente que está resfriado, ou seja, como remédio e não como um alimento de fato saudável. Carlos, nosso consumo realmente está baixo, né? Isso é uma coisa inexpressiva, se for pensar Carlos no Moraes, consumo de mel técnico da de um Emater. americano, por exemplo, que é 1 quilo e tanto de mel, de um suíço que come quase 2 quilos de mel. Isso é consumo per capita. O nosso consumo per capita é muito baixo. Então a intenção da Emater em incentivar as famílias a criar abelha nativa, que apesar de produzir pouco, ela tem a vantagem de não ser agressiva, de não oferecer risco nenhum para a família. Ela pode produzir uma colônia de jataí, que é a que produz menos, produz 10 vezes mais que o consumo médio do brasileiro. Um pote pequeno do mel da abelha sem ferrão por aqui é vendido a R$ 45. E acredite, a fila de espera. Hoje, Diana e Evandro se sentem realizados com a atividade. É a paixão pelo verde, pela vida, pela preservação e, acima de tudo, educação ambiental. Hoje eu me sinto realizada. Além de tudo que nós temos das abelhas, nós também recebemos escolas e grupos de pessoas. E eu falo que é uma troca. E é uma Chapo, alegria enorme dividir isso com as pessoas, dividir isso com as crianças, com as pessoas que estão interessadas em aprender. Então agora o nosso papel está focado em passar, né, isso tudo que nós temos. Diana e Evandro observam os diversos apiários na propriedade. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro fala sobre os mais variados tipos de mel, que para serem comercializados há várias regras. A gente volta já. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Um alimento em estado líquido, geralmente viscoso, que ainda apresenta cores e sabores específicos. O mel brasileiro tem um diferencial que se dá pela variedade de flores que a gente tem. Por conta disso, nossas abelhas conseguem diversificar sua produção. O que é que acontece? A flor que determina a cor, o sabor, a densidade e também as propriedades medicinais. Eu ensino lá no Jardim Botânico, que é um lugar que eu trabalho já há 8 anos, para as pessoas. Você conhece o eucalipto? Conheço. Você conhece a aroeira? Conheço. Você acha que o eucalipto já foi igual a aroeira? Ou vai ser? Nunca? Nunca vai ser. Então, a natureza é que determina, ou seja, as flores que determinam o tipo de mel, a cor, o sabor e a densidade. E também as propriedades medicinais. Então é fundamental essa diversificação que nós temos aqui no Brasil, que nenhum país do mundo tem o que nós temos. Há 8 anos, o que era apenas um hobby se tornou uma profissão. Hoje, Francisco vive exclusivamente dessa atividade e ficou conhecido como Chico do Mel, apelido que ganhou da mãe. Eu levava muito mel para minha mãe e ela me deu o nome Francisco Chico do Mel. Apicultor. Então, minha mãe já se foi, né? Deus o levou e me dá muita saudade dela, né? Na verdade. Então, foi através dela e eu uso esse nome hoje, Chico do Mel. Se até no nome ele carrega essa marca, na vida, então, é o mesmo que falar de paixão, de sonhos realizados. Chico do Mel também acumulou, durante esses anos na apicultura, algumas experiências e muitas caixas de abelhas. São cerca de 300 e cada uma delas pode abrigar até 120 mil insetos.
Eu vivo isso há 24 horas e para mim significa muita coisa, né? Além do amor que eu tenho pelas abelhas hoje e pelo meio ambiente, que eu também sou técnico agrícola, né? Então a gente tem assim um amor muito grande por isso, pela natureza. Eu me criei, nasci e me criei no campo, amo a natureza e a abelha passou a ser um pouco da minha vida. Então eu faço também as coisas com muito amor. A espécie criada aqui é a Apis mellifera, a mais conhecida entre as abelhas com ferrão para a produção em larga escala de mel, cera e própolis. A minha esposa era professora, dona de colégio, deixou o colégio só para mexer com a abelha. Isso é pelo amor que nós temos, na verdade, né, tanto eu que nem ela hoje, por essa atividade de mexer com as abelhas. Na verdade, o apicultor, ele precisa ser mais valorizado, porque nós temos duas coisas fundamentais. É a preservação da espécie, que são as abelhas, e também a conservação do meio ambiente, que nós apicultores não derrubamos árvore nenhuma, pelo contrário, a gente faz é plantar. Nesse sentido, o Congresso Nacional tem buscado melhorias para a categoria, tanto que a Lei 14.639, de 2023, traz incentivos a toda a cadeia produtiva do setor. Mas, para a diretora executiva da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, alguns pontos precisam de mais esclarecimentos. Como, por exemplo, da onde vem o recurso para apoiar Ana essa Saad, iniciativa? diretora executiva da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas. Quais são os ministérios que vão estar envolvidos nisso? Agricultura, desenvolvimento regional, a parte toda de desenvolvimento agrário, porque essa é uma atividade que perpassa várias ações públicas. O programa também, a lei também fala de incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Esse recurso vai vir do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como é que isso vai estar integrado com as demandas reais dos apicultores e dos meliponicultores? Por isso, a profissão ainda é um desafio. Enquanto os recursos não chegam, pelo menos aqui com o Francisco, a produção continua firme e forte. Só hoje, 33 melgueiras estão Renata sendo Teodoro, processadas. Cada uma resulta em aproximadamente 15 quilos de mel. Esse, que está sendo centrifugado agora, é da flor do café, que faz dele um mel com aroma e sabor específicos. E o cheirinho realmente lembra aquele grão do café quando ainda não foi torrado. É uma delícia. Nós temos aproximadamente no Brasil 42 floradas de mel diferentes. E a abelha vai fazer o mel conforme a florada predominante da região, onde a gente coloca essa abelha. E como nós apicultores, nós temos um mapa de todo o Cerrado e de outros estados, nós sabemos que tipo de mel, que tipo de flor a abelha fez o mel. Ou seja, o Distrito Federal pode até não ser um dos maiores produtores de mel no Brasil, mas mesmo produzindo pouco em relação a outros estados, ainda assim é um mel de muita qualidade. Os maiores produtores de mel estão concentrados nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Piauí, São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Bahia, Minas Gerais e Maranhão. Outros estados também produzem, só que em menor quantidade. De uma forma geral, produzimos muito e consumimos pouco, como mostramos no bloco anterior. Apesar de nós termos uma grande produção de mel, Sérgio Farias, aqui presidente no Brasil, da Confederação mas Brasileira de 70% do nosso mel é exportado para a Europa e Estados Unidos e países do Oriente Médio. Então, basicamente, nossa produção é exportada. Os 30% que ficam aqui no Brasil, eles são consumidos, mas é muito pouco, né? Então, muitas vezes sobra, o mel ainda sobra desses 30%. Antes de terminar nossa conversa, Sérgio fala sobre um constante crescimento da apicultura e da meliponicultura no país. E onde tem abelha, tem vida em abundância. O café aumenta a produção até Sérgio 30%. Farias, presidente da Confederação Tem Brasileira uma coisa de mais incrível ainda, né? Que as pessoas falam, essa monocultura, né, atrapalha a abelha. Então tem estudos hoje, já tem estudo hoje comprovando que como a soja se autopoliniza, né? Mas se você fazer um trabalho junto da abelha com a soja, pode aumentar a produtividade em até 18%. Olha que maravilha. A
A gente fica por aqui e eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse universo encantador das abelhas. E eu volto no próximo bloco para mostrar que é possível fazer vários produtos excelentes para a nossa saúde e autoestima com a matéria-prima oferecida pelas abelhas. É daqui a pouquinho. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Mel amarelo e grosso escorre. Mel é alimento poderoso, fonte de energia, tem um sabor doce inconfundível, capaz de deixar qualquer receita mais gostosa, além de ser um grande aliado à saúde. Ele aumenta a imunidade, alivia dores de garganta e tosses, reforça o sistema imunológico, é antioxidante natural e cicatrizante. Mel tem 1001 utilidades. Mel amarelo intenso escorre do favo. Estamos falando do mel puro, o verdadeiro. Mas sabia que existe o falso? É quando o mel é adulterado com aditivos e frutose de milho, por exemplo. Esta zootecnista e técnica de campo do Senar, do Rio Grande do Sul, dá as dicas para o consumidor não cair em armadilha. Devemos procurar produtos que tenha CIF, Lucilene Almeida, ou que tenha SIM, que seria o selo de inspeção federal ou o selo de inspeção municipal. Temos também o selo ART, que dá uma integridade a esse produto. Outra forma de avaliar esse produto é vendo as características do produto, como questão de aditivos. Se houver algum aditivo nesse produto, esse produto já não é um mel puro. O repórter Justiça mostra agora que o trabalho das abelhas vai muito além do mel. A prova disso está nas prateleiras. Própolis, extrato de própolis, o pólen Davi Ramos, desidratado, a geleia real e até o hidromel já está sendo vendido aqui na loja. O biólogo Davi criou uma startup com consultoria sobre abelhas e polinização na agricultura. Ele fala agora sobre os principais produtos derivados das abelhas. O própolis basicamente ele é oriundo de resinas de plantas que as abelhas coletam e que elas utilizam no processo de construção dos ninhos para vedar e para gerar um ambiente que é mais estéril, para evitar a entrada de doenças, né, de patógenos. Então, o própolis ele pode ser utilizado, né, comercialmente e tem sido bastante utilizado para fins de saúde, né, como uma ferramenta importante, né, no combate ali a um antibiótico, antifúngico, anti-inflamatório, enfim, são uma série de propriedades que ele tem, terapêuticas, né, que podem ser utilizadas. Outro alimento que tem sido muito procurado é o pólen apícola, que, segundo especialistas, tem mais proteína do que a carne vermelha. Basicamente é uma fonte de proteína, né, então as pessoas também têm se utilizado bastante do consumo de pólen para agregar, né, na questão de uma fonte proteica. Já ouviu falar na geleia real? Nada mais é que o alimento da abelha rainha. Muita gente consome a geleia por ser considerada um fortificante natural. Ele é considerado um alimento extremamente rico do ponto de vista nutricional, possui uma série de enzimas específicas que as abelhas produzem e ele tem também sido utilizado para fins terapêuticos, dado aos benefícios que ele fornece, né? Todos esses que eu já falei do mel, mas vários outros, né, que são utilizados em tratamentos neurológicos, tratamentos do ponto de vista digestivo e vários outros aliados, né, à geleia real. O repórter Justiça veio em Braslândia, a 40 quilômetros da área central de Brasília, para conhecer o trabalho da Miriam. Ela é psicanalista clínica e cria abelhas com ferrão nesta propriedade. Miriam começou a criar abelhas há 4 anos. 2 anos depois, fez um curso para aprender a fazer cosméticos com própolis e mel. E aí, descobriu um universo de produtos. Quando a gente tá lá no curso e o professor ensinando, eu falei, Miriam Gonçalves, Deus, que apicultora. coisa fantástica. É isso aqui. E aí pegava, eu uso mel, a própolis, a cera das abelhas e todos os produtos dela e transformo em cosméticos, hidratante, sabonete para bebê, sabonete
para utilizar mesmo assim, sem conservante. Tem reparador de lábio, desodorante, sabonete, perfume, hidratante, tudo feito com própolis e mel. E tem até loção pós-barba. Ela vai reparar ali aquela lesão, né, provocada pela lâmina, e vai proteger e evitar que você tenha inflamações, aquelas bolinhas vermelhas e tudo mais. É muito bom. Chegou o momento da gente conhecer as abelhinhas da Miriam, as responsáveis por produzirem a matéria-prima dos cosméticos que ela prepara e vende. A Miriam está agora aqui se preparando, colocando o equipamento de proteção, que é a segurança que ela tem de trabalhar com essas abelhas com ferrão. A gente vai acompanhar tudo de longe, até porque a gente está curioso para ver esse local onde elas ficam, que fica a mais ou menos 700 metros daqui da casa onde a Miriam mora. Então vamos lá com a gente? Renata e Miriam saem da casa rumo aos apiários em meio ao cerrado. Chegamos aqui no local onde as abelhas ficam. Como eu disse, a gente não pode se aproximar. Teodoro, Brasilândia DF. A gente vai ficar aqui a uns 200 metros de distância. A Miriam já está preparada, vai lá ver como elas estão. E a gente não pode ir até lá, mas a gente vai ficar curtindo aqui a paisagem, que é maravilhosa. Imagens da flora do cerrado com flores roxas e cor-de-rosa. Elas ficam ali quietinhas lá no Miriam campo, Gonçalves, apicultora. Mais ou menos uns 700 metros a 1 quilômetro de distância. E lá, quando eu vou para lá, eu nunca vou sem estar com o meu macacão, com as minhas vestimentas, para que não haja nenhum tipo de acidente, né? Empreendedorismo feito com amor, respeito e segurança. Não posso Miriam Gonçalves, apicultora. Utilizar os produtos ou buscar manipular com as abelhas sem ter certeza de que eu estou fazendo tudo dentro da segurança. Porque pode acontecer um acidente comigo, ou pode acontecer um acidente com algum vizinho, com algum animal que está na natureza. Então eu acho que essas são as regras mais importantes. E é com essa paisagem em meio ao cerrado que a gente termina o Repórter Justiça dessa semana. E você, já segue a gente lá no Instagram? Então anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até mais! Créditos finais. Produção, Judite Aragão. Reportagem, Leonardo Ferreira, Renata Teodoro. Edição de texto, Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção, Tiago Lopes. Cabelo e maquiagem, Eliana Brandão. Cinegrafia, Jeff Martins, Luiz Guilherme. Assistência técnica, Paulo Paz, Kleber Leite. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Oasa. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, Rádio e TV Justiça 2023.